Vamos para o nosso segundo segmento de entrevistas. Hoje nós vamos conversar agora também, ele já está na linha com a gente. Muito obrigado, está participando o Oscar Malvelsi, professor da Faculdade da Federação Getúlio Vargas, e ele vai conversar com a gente sobre as perspectivas para gerir melhor o caixa das empresas. Em meio à parada de operações de várias atividades, inclusive ontem o presidente da República esteve junto com um corpo de empresários, dirigindo-se ao Superior Tribunal Federal para mostrar as dificuldades, o número de empresas e todas as dificuldades que estão ocorrendo relacionadas ao meio empresarial. Por isso que várias atividades econômicas, em virtude do Covid-19, estão passando por situações difíceis. E um estudo da consultoria do Oscar Malvelsi, em valor, aponta que as médias empresas têm cerca da metade do excesso financeiro das grandes. Isso, em sua avaliação do estudo, representa, em termos corporativos, como empresas maiores, a necessidade de mais de 46% de recursos em dias. Desta forma, conforme esse levantamento, ao considerarmos a parada forçada, percebe-se que o excesso financeiro tende a desaparecer bem antes de um mês sem as atividades dessas empresas. E isso, com certeza, vai trazer uma repercussão muito negativa. Ele conversa conosco agora, ele está participando por telefone e vai conversar com a nossa audiência. Bom dia, professor, seja bem-vindo e nos fale um pouco mais sobre essa pesquisa, esses números e como que você está analisando e avaliando também toda essa janela referente ao enfrentamento que nós estamos passando pela pandemia, que fala em saúde, mas há também um agravamento muito crescente na economia nacional, que também está na UTI. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Na realidade, a situação é muito crítica, todos nós estamos percebendo isso, e a dimensão, ela se alastra cada vez mais, e o problema só aumenta. Dificilmente, em curto prazo, a gente vai conseguir voltar àquilo que a gente já foi. E então eu tenho, vamos dizer assim, trabalhado com consultoria e com estudos de comportamento de empresas, e essa última análise, ela, vamos dizer assim, ela apareceu, e as informações que a gente conseguiu buscar, elas não são as informações que dão conforto, são as informações e que existe um certo aperto, quer dizer, se você analisa a empresa trabalhando numa forma normal, que sempre ocorreu até 2 meses atrás, você tem um tipo de situação, que é você entender quantos dias a empresa tem e necessita para tocar a operação. Então, a gente analisa o ciclo de caixa da companhia, ou seja, quantos dias a empresa precisa para comprar, vender, estocar, receber os materiais, vender e o dinheiro retornar para a companhia. Tem um ciclo, as empresas têm ciclo, e esse ciclo é um tempo. E esse tempo normalmente tem que ser bancado pelos recursos da empresa. Se a empresa não tem recursos, ela busca uma parte desse recurso em banco, mas ela precisa bancar o capital de giro, que é esse ciclo financeiro. E o que a gente percebe é que o fôlego das empresas, claro que existem exceções, tem empresas que têm um fôlego bastante relevante, mas como média a gente sabe que a gente tem dificuldade de ter fôlego financeiro. Então, se a gente disser que as empresas médias boas de governança corporativa têm 20 dias de fôlego e os 20 dias já se passaram, a gente tem sérios problemas, vamos dizer assim, na cadeia de valor. O que a gente chama de cadeia de valor? É todos os interessados no negócio. Você tem várias empresas que prestam serviço para você, você tem várias empresas que te fornecem peças e serviços, e seja o que for. Então, tudo isso parando, você tem aí a quebra dos elos, Quer dizer, os elos são a cadeia produtiva de qualquer tipo de atividade, e esses elos estão quebrados. Então, a gente tem uma dificuldade muito difícil, e difícil de ser mensurada. Quer dizer, quanto que é isso agora que as empresas pararam? Quanto que é isso agora que as empresas vão começar a nova atividade? Quantas empresas têm condição de começar a nova atividade? Então, a gente está num ciclo bastante difícil e, vamos dizer assim, também de difícil mensuração.
né? Como é que a gente vai mensurar uma coisa que a gente nunca viu? A gente tem uma ideia, a gente tem uma certa percepção, você entendeu? Uhum. Professor, eu gostaria que você até comentasse e ampliasse, né? Você tem um conhecimento acadêmico bem mais amplo, pode nos fornecer esses dados, mas há informações que muitas empresas que operam na Bolsa de Valores, que são as grandes empresas, né, do conglomerado fabril e também financeiro do nosso país, estão desistindo, estão saindo da Bolsa, estão entrando no vermelho, as suas ações já não são ações atrativas, está todo mundo já abandonando, e você vem nos dizer que os seus fôlegos estão, né, já sufocados. E se, claro, dentro de uma gestão de um bom administrador, ele vai fazer de tudo para poder preservar o máximo de capital que puder. Isso pode ser que estratégias para preservar o que se tem pode gerar, né, rupturas, inclusive contratuais e, claro, com certeza também para seu grupo de quadro de funcionários. O que a gente pode destacar sobre isso que nós acabamos de falar e o que a gente pode avaliar para o pequeno e as MEIs que nós estamos dentro do nosso país? O que isso se desenha? Vai haver uma grande quebra. Não, a crise é muito grande, né? E é uma crise não localizada aqui no estado ou então no Brasil, né? A crise, ela é internacional, né? A diminuição de atividades e a repercussão da diminuição das atividades no preço dos ativos é bastante relevante, ou seja, caiu 30%, 40%, 50%, 70% em alguns casos até mais de 70%. Então, por quê? Porque parou, né? Então você vê o problema especialmente das empresas aéreas, né? Quer dizer, e toda a cadeia de turismo, né? Quer dizer, parou. Bom, se parou, quer dizer que você não tem mais pessoas comprando aquilo que você vende. Quer dizer, seu serviço não está circulando, está parado. Bom, se está parado, parou quanto? Quanto que isso implica na sua atividade? Quer dizer, as dimensões entre os setores e entre as empresas são muito diferentes, mas realmente essa parada, ela está mudando entre 30% a 50% o tamanho da atividade de forma geral, ou seja, as pessoas vão trabalhar com menos intensidade porque a demanda é menor. E em função dessa demanda menor, eu, pessoa física, você, pessoa física, as pessoas estão reaprendendo uma nova situação. Ou seja, as pessoas forçosamente vão ter que gastar menos. Se as pessoas forçosamente vão ter que gastar menos, a regra vale para as empresas. Ou seja, a empresa que não se preparou e não está se preparando rapidamente para entender o quanto gasta, o que gasta, por que gasta e de que forma que gasta, e se isto é necessário, esta revisão faz parte de qualquer tipo, vamos dizer assim, de empresa. E isso é muito importante. Por isso que a gente fala em administração do caixa com uma visão de sobrevivência, com uma visão do tsunami que está aqui. Qual é o tamanho do tsunami? Qual é a extensão desse tsunami? É muito difícil dizer o tamanho. Muito difícil dizer por quanto tempo ele permanece e, em parando, quanto tempo as coisas se acomodam e voltam ao normal. Então, é imponderável, mas está afetando a todos e a gente tem, vamos dizer assim, uma necessidade de parar, pensar e refletir sobre as atividades das empresas. Porque quando a gente fala em caixa, né? Sim. A gente poderia pensar sobre o caixa. O que é o caixa de uma empresa? Eu poderia fazer uma analogia, né? Eu poderia dizer que é o coração, né? O meu coração, o nosso coração, ele pulsa e ele tem pressão. Bom, se ele está com problema de pulsação e problema de pressão, eu preciso de remédios. E os remédios podem ser remédios fortes para que a empresa, a pessoa, volte até a vida normal. Então, essa fase é uma fase realmente de muita análise, muita reflexão e muita dedicação. Entendo, professor. Se antes a gente trabalhava 8, 10 horas, provavelmente a gente vai ter que se dedicar muito mais para fazer muito menos, dadas as preocupações e as necessidades de rever e analisar o próximo passo, a próxima semana, o próximo dia,
e realmente a coisa ficou Entendo. de uma forma difícil. Professor, dá para se dizer que possivelmente é um abismo e quem não estiver se preparando, não estiver já antevendo e buscando se preparar, com certeza vai enfrentar muitas dificuldades. Eu fico pensando muitas vezes também, não somente nas empresas, mas nós como nação, né? Nós como também classe trabalhadora, o pessoal da classe trabalhadora, que talvez vai ser um dos maiores prejudicados sobre isso. Professor, antes de você continuar seu raciocínio, eu tenho a participação do nosso colega Leandro Damati, também quer lhe fazer uma pergunta. Eu passo agora a ele. Leandro Damati, com você. Ótimo, obrigado, Edinho. Quero cumprimentar o professor Oscar, desejar um bom dia. Professor, a minha pergunta é essa. Com o caixa das empresas, da grande maioria das empresas, completamente prejudicado, eu vou usar um termo nosso gaúcho aqui, esgualepado, ou seja, o caixa está muito quebrado, o fluxo de caixa já não existe mais. Nesse momento, que orientações o senhor coloca para as empresas? O que é prioridade? Como sair por aí apagando o incêndio? O que as empresas devem fazer? Rever, você vai precisar rever tudo aquilo que você faz e de que forma que você faz, quer dizer, quais são os seus clientes, conhecer mais de perto aquilo que antes não necessariamente você precisava entender. Então, conhecer o cliente, quer dizer, esse tipo de demanda em função de todo esse tsunami que está aí, ele vai ainda ocorrer? Bom, se ele vai ocorrer, em que nível que ele vai ocorrer? Ele vai ocorrer em nível de 70%, de 50%? Quais as alternativas? Quer dizer, o repensar e o reanalisar é um exercício do cotidiano. E outra coisa, quer dizer, linhas de crédito, quer dizer, a gente tem que ir atrás das linhas de crédito. O governo, né, a Caixa Econômica, Banco do Brasil, os grandes bancos, eles, na medida do possível, eles vão disponibilizar alguma coisa, mas linha de crédito, de um lado, ela nunca é livre, né? No sentido que ela sempre vai exigir uma certa garantia, quer dizer, é uma garantia nas próprias duplicadas, nas próprias notas fiscais vendidas, é uma garantia física, é documentação, ou seja, temos bastante coisa para serem feitas, né? Entendo. E analisar, quer dizer... Entendo. Professor, nós gostaríamos, eu sei que o nosso tempo por aqui também é um assunto que nós precisaríamos de mais tempo para nós deliberar, mas infelizmente o nosso tempo já também se esvai, se termina. Eu vou deixar um espaço para as suas considerações finais e agradecer, professor, por você vir nos falar e trazer um alerta muito importante para que, como sociedade, nós entendemos também, além da gravidade em saúde, a gravidade financeira e econômica da nossa nação. Muito obrigado, professor. Então, na realidade, a recomendação é análise, a recomendação é buscar alternativas de mercado, é reanalisar, é entender o que está acontecendo, por que está acontecendo e buscar perceber o impacto para buscar novas alternativas. Quer dizer, o que se fala, né, é que na crise surgem oportunidades. Então, essas oportunidades são de responsabilidade nossa, cada um na sua atividade e naquilo que faz. Porque a realidade é diferente, a realidade não será mais a realidade que a gente viveu, será uma nova realidade, com uma nova perspectiva e com novas dificuldades que vão ocorrer e que vão continuar ocorrendo. Então, fica realmente bastante difícil, mas é a forma, é o jeito, é essa inesperada crise que aconteceu. E nós vamos ter que ter fé e acreditar que a gente vai conseguir sair. Com dificuldade, mas que vai conseguir sair. Obrigado. Conversamos então com o professor Oscar Malvesi, né, professor da Federação da Getúlio Vargas, que gentilmente nos concedeu essa entrevista para falar a respeito de tudo isso. Acho que é interessante a nossa análise de tudo isso, porque a economia vai diminuir o capital,
vai diminuir o empoderamento de empresas que vão precisar de uma certa forma, uma recuperação, vai precisar de plano governamental, vai precisar de estratégia, vai precisar de medidas a curto, a médio e longo prazo, porque nós não vamos perder o que temos fisicamente, mas o que temos no giro da roda financeira da cadeia produtiva vai ser uma quebradeira geral. Então, muita cautela, né, por parte de você que está acompanhando, muita cautela na como você vai gerir suas contas, como você vai se preparar para fazer contas. Agora não é hora de comprar com parcelamentos estendidos, é hora de caminhar curto, passos leves, porque lá na frente ninguém sabe o que vai acontecer. Há um abismo. Há um abismo. Quando uma empresa olha e faz o desenho do seu futuro, não há como desenhar nesse período.